As medidas que a gente vai precisar para esse tutorial são apenas 3. A gente vai precisar da medida da cintura, que é a medida mais importante. Então, se certifique que você marcou tudo certinho, tudo bonitinho. A medida do quadril, que é bom para você saber uma proporção que vai ser falada aqui no tutorial. E a medida do comprimento, da cintura até o chão, até onde você quer que fique a sua saia. Agora que você sabe as suas medidas, a gente precisa saber a diferença entre o seu quadril e a sua cintura. Por quê? Isso vai determinar quantos centímetros você vai colocar de pence na sua saia quando você estiver fazendo o seu molde. Se você tem uma diferença de quadril e cintura de 31,1 centímetros, eu coloquei as medidas exatas da conversão, porque às vezes a pessoa quer arredondar para mais ou arredondar para menos, então eu deixei aqui, mas eu arredondaria para 38, aqui eu arredondaria para 51. Isso é dito como, essa diferença entre quadril e cintura é dito como a forma comum, a forma mais comum que se tem. E essa, você vai fazer uma pence de 2,54 centímetros ou menos. Aí depende da sua diferença. Se for um pouquinho mais perto daqui, você faz mais perto desse daqui. E se for um pouquinho mais perto desse, você faz menos. Agora, se você for uma pessoa que tiver um corpo um pouquinho mais reto, você vai fazer a pence com 2 centímetros, vai arredondando aqui, 2 centímetros de largura. E na pence do quadril, que eu vou mostrar no diagrama qualquer, você coloca este valor. Mas nas pences da frente, você coloca esse valor aqui de 2 centímetros e a outra você coloca 2,5 centímetros. Agora, se você é uma pessoa que tem uma diferença maior, sendo essa maior do que essa diferença, você faz uma pence de 3,20 centímetros, mais ou menos, de largura. Tudo isso é de largura. Agora, no livro, eles falam em pessoas corpulentas. Eu imagino que, por ser uma categoria diferente dessa diferença de quadril e cintura, sejam pessoas que realmente sejam um pouco mais cheinhas, mas não necessariamente tenham essas categorias aqui de diferença de quadril e cintura. Para isso daí, para esse tipo aqui de categoria, fala para você colocar uma pence de 2,5 centímetros em todas as suas pences que você for fazer, até na de quadril, que eu vou mostrar qual que é. Então, você vê aí sua diferença, e daí você vê em qual que dessas aqui que você se encaixa. Porque, de acordo com o livro, essas larguras de pences seriam as melhores para vocês. Agora, vamos pro diagrama. Eu aconselho vocês a imprimir pelo menos essa página, que é a página 83 do livro. Não necessariamente na hora de imprimir vai ser 83, porque tem várias páginas meio que em branco no começo, então dá uma olhadinha aí, procura essa página, e se eu fosse vocês, imprimir isso daqui, porque isso daqui tem que sair mais ou menos isso, nas suas medidas, mas tem que sair mais ou menos isso. E daí, quando você estiver fazendo a sua modelagem, você consegue ir consultando aqui para ver como é que é, onde que é essa reta, onde que é outra reta. Então, você vai dando uma olhadinha aqui nessa imagem, mas imprime pelo menos essa. Gente, eu vou traçar aqui melhor os pontos, porque vão ser muito importantes para a gente poder traçar o nosso molde. Então, aqui, B, 1, 2, 3, 0, 4 e 5. Aí aqui é o G, mas dá pra ver bem. Esses daqui que tava mais confuso de se ver. Então, assim, vai ficar um pouquinho mais fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou pegar esse papel aqui, e vocês se atentem bem aqui na diagramação do negocinho. Ó, a gente vai pegar, ó, os pontos O, B, que é esse daqui, e o ponto C. Pra traçar a linha de O até B, a gente vai precisar do comprimento da nossa cintura, da medida da nossa cintura. O exemplo aqui do livro é de 60 centímetros, que é a medida base daqui do livro, é a medida de 60 centímetros. Eu vou colocar aqui só para se precisar fazer alguma matemática, eu estiver seguindo o livro, mas é 60 centímetros. E aqui é o comprimento da saia, da cintura até onde você quer que fique a sua saia. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita métrica. Eu vou pegar uma fitinha aqui de cetim simples, só para mostrar como é que é para fazer. Depois que você traçou esses pontos aqui, a medida da sua cintura e a medida do comprimento que você quer que fique. Você pega a sua fita métrica e você vai fazer isso daqui. Você vai fazer um círculo.
como se você estivesse pegando um compasso e fazendo, ó. Então, você vai chegar na medida e vai fazer assim. Aqui. Nosso círculo. Você vai fazer isso com a medida B e você também vai fazer isso com a medida C. Aí, o livro, ele mesmo já sabe que nenhuma fita métrica chega nesse tamanho, né? De O até C vai dar um comprimento bem grandinho para você fazer a sua medida. Então, o que que ele fala? Para você pegar a sua fita, para você pegar alguma fita, medir a medida, qualquer fita vai servir, e você colocar no ponto O e ir até o ponto C fazendo isso. Não precisa ser necessariamente uma fita métrica. Eu não queria gastar fita, e o que que eu fiz? Peguei a fita métrica, fui até o local que ia, sei lá, até aqui, por exemplo, a minha fita métrica ia. Aí, eu pegava, fazia o circulinho aqui, tudo bonitinho, com esse valor aqui que deu da fita métrica. E depois eu alongava este círculo. Eu pegava, por exemplo, sei lá, faltava 8 centímetros depois de acabar a minha fita métrica para o tamanho que eu precisava fazer. Aí, o que que eu fazia? Eu pegava um esquadro, uma régua, alguma coisa, e eu ia fazendo, ia alongando. Só pegava o ponto que já estava marcado aqui, fazia reto e é isso. Então, assim, se vocês não quiserem cortar nenhuma fita para isso, tem esse método aqui também, se vocês quiserem. Mas vamos lá. Deixa eu marcar o B pra ver se tá tudo certinho, tudo bonitinho. Tá assim. Ótimo. E fica assim, meu povo. Fica assim, fica um grande círculo. Um grande, grande círculo. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar marcar do ponto B até o ponto 1, que é esse ponto aqui, 1/4 da nossa cintura. A medida de 1/4 da nossa cintura. Aí, a gente vai fazer isso assim, pegando a sua fita métrica, você vai calcular qual que é o 1/4 da sua cintura, fazer esse cálculo aí na sua casa, e vai pegar a fitinha em pé, porque daí você consegue fazer a circunferência toda bonitinha aqui assim. E você pega e mede a fitinha em pé, assim, vai pegando assim, e é isso. Vou colocar uma medida arbitrária aqui, sei lá. 1/4 da cintura é isso daqui. Então, vou escrever aqui, 1/4 cintura, para não confundir, porque a gente vai fazer várias medidas sucessivas bem parecidinhas. Aí, agora, do número 1 até o número 2, a gente vai fazer a medida da prega, que é aconselhado para você fazer baseado no seu corpo. Aí, você faz essa medidinha aqui da sua prega. Vou colocar aqui assim, mais ou menos. Aí, aqui é a prega. Pense, prega. Tenho medo de falar errado, mas é só pense. Seria pense, não prega, né? Mas, vamos lá. Aqui, 1, 2. E o que que você vai fazer? Você vai fazer de novo o 1/4 da sua cintura. Então, você vai marcar essa mesma medida que você marcou aqui, você vai marcar aqui, bonitinho. Aqui, 1/4 cintura. Perfeito. Aí, você vai pegar a sua prega Aí, daqui vai do número 2 até o 3, né? Você vai pegar a medida, de novo, que você precisa para sua pence. E vai colocar aqui, ó, de novo. Pence. Aí, vai do 3 até o 0, isso daqui. Essa medida de 3 até 0. Você vai fazer isso mais uma vez, vai pegar 1/4 da cintura e colocar de novo 1/4 da cintura aqui. Então, vamos lá, 1/4 da cintura aqui. Ótimo. Aí, agora, essa pence que você vai fazer agora é uma pence mais delicada, mais importante. Por quê? Porque essa pence é a pence da cintura. Então, se, por exemplo, tem aqueles exemplos lá que a pence da cintura ou é maior, ou é menor, ou é de tal coisa, você coloca este tamanho que é recomendado para o seu corpo, que falou no livro, aqui no começo da explicação.
Aí eu vou colocar aqui assim. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho essas medidas, porque eu tô achando que vai ficar estranho de novo no diagrama. Isso aqui tá muito mais inclinado do que isso daqui. Mas são as medidas certinhas aqui. Você vai pegar aqui, ó. Então, vamos contar. Deixa eu só colocar os pontos, porque daí eu arrumo e daí eu mostro pra vocês. Ó, aí aqui é o 4, aqui é o 5. Então, ó, vamos lá. De B até 1 é 1/4 da cintura. De 1 até 2 é a pence. De 2 até 3 é 1/4 da cintura. De 3 até 0 é a pence de novo. De 0 até 4 é 1/4 da cintura. E de 4 até 5 é a pence da cintura. Que fala da cintura, não, falei errado, desculpa. Do quadril. Que é importante você ver se a medida vai ser igual a das outras. Agora fiz a mudança aqui, pra ficar um pouquinho mais parecido aqui e não dar um molde completamente esquisito nessa proporção, entre aspas, que eu tô fazendo sem proporção. Porque como é um molde que vai ficar gigantesco no papel, fica uma coisa difícil de se fazer em proporção. Mas, temos aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o meio de cada pence, no caso, tá, gente? São 3 no total. E aí, a gente vai pegar do O e vai fazer uma linha reta. Relevem o meu escalímetro todo comido, porque o meu cachorro me fez o favor de me dar esse mimo. Aí, agora, o que a gente vai fazer depois? No livro fala pra gente marcar 11,25 centímetros para baixo, que isso é conversão em íntias, né? De íntias para centímetro, medida de gente. Vou marcar um negócio aqui, meio nada a ver. Acho que parece quando o livro. Então, vou marcar aqui assim. Bonitinho. E a gente vai pegar uma régua curva, alguma coisa aí que você tenha, se você não tiver alguma régua curva, alguma coisa assim, e você vai marcar a sua pence. Você vai simplesmente curvar aqui bonitinho. Tá muito feio aqui, porque eu estou fazendo isso à mão, mas vai ficar curvadinho. Isso. Aí eu vou apagar um pouquinho aqui pra ficar mais fácil de compreender. Aqui no meio, né? Então, é isso. Aí fica o painel mais curvadinho. Aí, agora, é uma parte que não é tão precisa, porque no livro simplesmente pega e fala no ângulo certo entre 5 e G, que o G é este ponto daqui, você simplesmente vai pegar e vai fazer uma linha. Deu? O que seria o ângulo reto, né? Não faço a mínima ideia, né, gata? Bom, na matemática do livro, essa medida aqui de 5 a G, que G seria esse Gzinho aqui, tem 22,5 centímetros, que é baseado nessa medida aqui de 60 centímetros. Talvez se sua cintura for maior, vale mais a pena você colocar uma medida maiorzinha aqui, porque essa medida é para você fazer as preguinhas, né? Para você plissar, né? Então, é isso. Aí eu vou colocar uma medida aqui que se parece com a do livro. E você tenta olhar esse diagrama e ver o ângulo, qual que é o ângulo que você acha que mais fica legal de fazer, que mais parece com o do livro, porque é bem achômetro mesmo, tá, gente? Não tem nem o que fazer. Tá bom. Aqui, pronto. Fiz aqui, ponto G. Ai, ai. Bom, ok. Aí, depois de você fazer esse pontinho aqui, essa retinha, você vai fazer uma linha que, ó, baseado no livro, aqui, ó, tá vendo essa linha pontilhada U? Baseado no livro, essa linha aqui muito bem pode ser uma linha paralela a essa linha aqui. Então, é isso que eu fiz, porque falou que era no ângulo certo de novo. Eu tô assim, amada, fala que ângulo que é logo. Inferno, ó!
Aí, você faz essa linhazinha paralela aqui, que é paralela à minha ova, porque tudo torto. Aqui, prontinho. Linha U. Essa linha pontilhada aqui, GU, é a menor saia que pode ser feita. Mas no livro, o que ele fala pra gente fazer? Ele fala pra gente adicionar 35 centímetros a mais aqui, ó. Fazer um UK. Deixar essa linha aqui, UK. Fazer isso daqui. Então, abrir pra UK. Então, eu vou colocar aqui assim, mais ou menos. Porque é o mais parecido com o livro. Então, aqui a gente faz o ponto K. Perfeito. Aí, você pega a sua reguinha e marca que esse seria o quarto painel da sua saia. Aqui, ó. Então, isso aqui é o painel 4. Aí, depois que você fez esse painel 4, o livro pede pra gente pegar essa linha G e subir 2,5 centímetros. Vou botar mais ou menos aqui assim. Subir 2,5 centímetros e você pegar e fazer uma retinha aqui assim. Não reta, né? Seria uma curva. Mas eu não consigo desenhar uma curva direita aqui. Você faz uma curva. Você sobe um pouquinho e faz uma curva. Daí você corta o painel nesta curva. Por quê? Pra ficar melhor na hora que você for vestir. Isso que a gente acabou de fazer, esse quarto painel, é a saia que é a menor possível que você pode ter. Essa saia já é bem cheia, já gasta um panarado, um tanto de pano, mas ela é o nível mínimo de enchimento dessa saia. Então, agora, eu vou ensinar os 2 outros níveis que falam no livro. Se você quiser uma saia maior, se você quiser uma saia gigante. Então, vamos lá. Se você quer uma bell skirt, a gente vai fazer isso daqui agora. Vendo medida de O e B, a gente acha a metade dessa medida. Essa medida A, ela fica no meio de O e B. Como o meu diagrama tá todo fora de medida, fora de proporção, essa linha aqui, se eu faço uma linha reta, ela corta aqui esse G. Então, eu vou precisar botar ela um pouquinho mais pra cima. Se porventura acontecer isso com vocês também, coloca mais pra cima mesmo, porque eu não sei como é que é com outras medidas. Eu fiz com a medida do meu próprio corpo e deu certo. Mas eu vou colocar um pouquinho pra cima, por propósitos de ilustração. Ficar um negócio parecido com aqui no livro. Mas, no livro fala pra gente colocar entre o meio. E aqui vai ficar do lado. Aí, aqui, a gente pega essa medida A, faz uma linha pontilhada. Essa medida A. Por que que eu faço pontilhada? Porque no livro tá pontilhada e também porque confunde um pouquinho menos. Nossa cabeça. Tá bom. Aqui é a nossa linha A. Aí, dessa linha A, a gente vai pegar e vai simplesmente pegar. Só que assim, tudo que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer baseado nessa curva aqui, não nessa curva. Essa daqui a gente cancela, que essa curva acabou. E essa curva aqui vai ser a curva mais importante pra nós agora. Então, vou até aumentar ela aqui. E é isso. Essa é a curva principal. Então, a gente simplesmente faz essa linha A e aumenta aqui e coloca. E pronto. Já temos uma saia maior, olha. Temos uma grande saia. Que seria, então, o painel 5. Isso daqui é uma bell skirt. É uma saia que é bem mais cheia, é mais cheinha. Vai ficar com bastante preguinhas atrás. Esse daqui é o novo painel dessa saia. Que você pode muito bem só cortar um painel mesmo e fazer isso daqui. Corta só o painel. 4 e 5 você junta esse painel e corta. Porque é uma diferença muito pequenininha que tem aqui em cima, olha. Fica nessa curva aqui do 6, tá, gente? Então, é isso aqui que você vai cortar. Essa curva do 6. Agora, pra gente fazer o nível 3 da saia, a gente vai fazer a saia umbrella, que fala aqui no livro. The umbrella skirt.
Essa segunda aqui foi a bell skirt. A primeira é uma saia normal. Gente, agora pra gente fazer a umbrella skirt, que é o terceiro nível de cheieza dessa saia, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, ó, acho que até vai faltar um pouquinho de espaço no meu papel. Então, imagina no chão da casa de vocês. Eu vou até avisar um negócio pra vocês aqui, gente. Eu aconselho vocês a pegar um espaço bem grande da sala de vocês pra fazer isso. Se o maior lugar que tem na casa de vocês, você faz esse molde. Porque isso daqui, se nesse papel já tá grande, imagina em tamanho real. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto L e nessa curva aqui, a gente vai colocar 25 centímetros. Que fala no livro pra colocar 25 centímetros. E a gente vai achar esse ponto M. De L até M são 25 centímetros. Então, a gente faz aqui o ponto M. E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a linha A, esse pontinho A aqui, que a gente coisou, a gente não vai fazer mais as coisas no ponto A, a gente vai fazer as coisas no ponto A, que é o nosso novo eixo. A gente pega e traça uma linha de A até M. Aqui. Nossa linha de A até M. Bom, gente, agora, pra terminar esse painel maior, desse tamanho de Jesus Cristo aqui, a gente vai usar essa linha aqui, vai pegar essa linha que a gente fez no A e vai colocar este pontinho aqui. Então, a gente vai cortar, se você for cortar, você vai cortar desta linha aqui até aqui. Então, vamos marcar. E também, para você poder fazer, a gente vai abrir aqui. A gente pega aqui uns 5 centímetros a menos, ou menos, né, no caso. E a gente vai subir aqui e vai fazer uma linhazinha. E aqui seria a letra N, esse pontinho de letra N. Então, tá aí os 3 níveis de cheiez dessa saia. Então, essa saia a gente pode fazer de 3 maneiras. Vamos deixar de uma forma mais didática, porque agora fica confuso de enxergar. Então, eu vou pegar aqui uma caneta para poder desenhar para vocês e mostrar quais painéis são cada qual, né? Quais painéis são quais painéis. Pro primeiro nível, a gente vai cortar isso daqui assim. Não vou considerar essas partes daqui, porque isso daqui é igual para todas. Mas seria apenas isso daqui assim. Aqui, na parte da frente, a gente corta aqui. E desce. E vai aqui. Não vou pintar tudo, porque senão vai demorar muito. Então, seria isso daqui. A gente corta isso daqui para o primeiro nível. Primeiro nível. Agora, pro segundo nível, a gente vai pegar e vai cortar isso daqui. A gente vai cortar esta saia. Vixe, tá falhando minha caneta. Mas tudo bem, dá pra entender. E a gente vai pegar nessa curva aqui. E vai aqui assim. Então, seria isso tudo que vocês estão vendo aqui. Tudo isso daqui pro nível médio. Agora, pro nível mais cheio de todos, a gente vai cortar isso daqui. Não sei se dá pra ver. Vou tentar deixar bem no meio. A gente corta tudo isso. E daí não vai ser mais nessa reta, vai ser nessa reta daqui. Então, a gente corta este gigante painel. No livro, é recomendado que, se você for fazer no nível maior, que é esse daqui dessa cor, né, que eu acabei de fazer, você faça essa costura aqui. Então, você corta aqui em 2 e faz essa costura.
porque senão fica muito pesado. E talvez não fique um negócio tão legal. E no livro é recomendado que você faça assim. No livro, ele fala pra gente que tem diferenças se você for fazer essa saia com tecido de lã, se você for fazer essa saia com tecido de seda, que basicamente são os extremos, né? Então, se você for fazer um tecido de seda, você vai precisar cortar tudo isso daqui. Vai ter costura em todas essas linhas aqui, ó. Essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. E essa daqui, né, tecnicamente, porque, né? Bom, então você vai fazer costura tudo nisso aqui. Tudo bonitinho. Porque é um tecido que não aguenta tanto. Agora, se você for fazer a sua saia com um tecido de lã, você só vai precisar cortar, assim, a costura vai ser aqui. Vai ser aqui e vai ser aqui a sua costura. E aqui também, né, porque aqui fecha. Mas as costuras serão 3 só, se você for fazendo tecido de lã. Eu vou dar as minhas dicas agora pra vocês, porque eu tô fazendo agora a minha saia. Eu ainda não terminei ela, eu planejo postar esse vídeo quando eu tiver terminado, eu tô fazendo esse tutorial, depois de ter feito a modelagem só. Mas o que eu aconselho pra vocês? Gente, isso aqui vai ficar muito grande, principalmente esse painel. Vai ficar grande demais e vai ficar muito aberto nas costas e aqui vai chegar até do seu lado do seu corpo. Então, se eu fosse vocês, eu diminuía um pouquinho aqui, deixava, tipo, menor. Não tem problema se a costura aparecer um pouco na frente. Se você olha fashion plate, se você olha algumas fotos, você vê que a costura tá mais na frente, sim. E não tem problema, porque assim fica mais bonito, na minha humilde opinião. Agora, se vocês quiserem fazer do jeito que tá no livro, vai fundo. Vê aí que funciona melhor pra vocês e tal. Se vocês quiserem diminuir aqui na cintura alguns painéis, porque vocês acham que ficou muita prega atrás, faz isso daí. É pra ir pro seu corpo. Se você estiver gostando, você tá gostando. Se não, não tá gostando. Então, arruma do jeito que você acha melhor que fique. E então, eu diminuí esse painel aqui um pouquinho no meu. Aí, mas eu deixei abertão aqui, não quer nem saber. Então, eu fiz mais ou menos isso daqui. Agora, se vai dar certo ou não, eu vou botar um comentário aí no finalzinho. A gente vê quando ficar pronta a nossa saia. Então, assim, quando tiver editado esse vídeo, vocês já vão saber o resultado. Eu não sei, mas a Maria Eduarda do futuro saberá. Então, é isso, gente. Essa daqui é a modelagem dessa saia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui o resultado dessa saia, como é que ficou. E eu espero que vocês gostem, viu, gente? Foi uma trabalheira pra fazer esse vídeo, eu tive que refazer. Então, quem gostou, de verdade, gente, foi bem difícil de gravar esse vídeo. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilhe, dá um incentivo, assim, pra eu continuar trazendo isso daqui. Talvez eu possa até trazer alguns tutoriais a mais desse livro aqui, porque esse livro é um livro muito útil, um livro muito interessante. Esse método não é tão difícil quanto parece. Eu penso em fazer um casaco desse livro, porque eu tenho sobra de tecido, eu comprei bastante, porque eu imaginei que olhando isso daqui eu pensei, Jesus Cristo. Então, eu tenho algumas sobras de tecido que eu planejo fazer um casaco, combinando com a minha saia. Então, é isso, gente. Por favor, curtam, comentam, compartilhem. Se vocês gostaram, mostra até pra sua avó. E é isso. Um beijo, gente. Tchau! Depois que a gente cortar todos os painéis bonitinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai franzir a nossa saia. Então, você vai pegar tudo isso daqui e franzir até dar o tamanho da sua cintura. Aí vai ser, dependendo da roupa que você vai estar usando, se você for fazer alguma coisa mais historicamente correta, mais com camadas e tal, é bom você usar a sua cintura com o corset e já com os enchimentos. Porque o enchimento dá uma mudada, assim, não necessariamente na cintura, mas no caimento da sua roupa. Então, é bom você fazer essa medida já com todas as camadas bonitinha, pra não ficar nada faltando, nem sobrando e ficar uma medida boa. Agora, se você vai fazer essa saia pra usar no dia a dia, assim, as camadas vitorianas, então você simplesmente usa com a medida da sua cintura normal mesmo, e é isso. Então, você, depois que você fez isso, você veste a sua saia e vê se deu tamanho, ficou menos, ficou mais, aí você vê. Então, o tanto de franzido vai ser o tanto que você quiser.
E é nessa parte que você faz a maior parte dos ajustes. Se você quiser fazer uma peça antes de cortar no tecido certinho, bonitinho, você pode fazer. Você pode fazer em algum tecido de algodão, só pra usar pra fazer todas as alterações bonitinha. Eu sou louca, então eu simplesmente fiz direto no tecido. Então, eu já cortei no tecido normal mesmo, e eu precisei fazer algumas alterações. Mas eu precisei mais cortar painéis do que adicionar coisa. Então, se você acha que talvez você vá ter que adicionar, então faça aí um protótipo. Se você não tiver paciência, faz igual eu, e é isso, seja doido. Essas doideiras são muito boas. Mas o que eu fiz? Eu diminuí esse painel daqui da frente. Eu cortei um pouco mais pra deixar ele menor, porque no meu corpo ficou melhor. E eu também vi fotos, trajes remanescentes, e eu vi que a costura era um pouco mais na frente. Não do lado, justamente do lado. Porque senão esse painel aqui ia ser meio que engolido completamente. Ia ficar muito pouco espaço sem o franzido. Então eu achei que ficaria melhor se eu cortasse um pouco mais esse painel, olhando as coisas, tudo bonitinho, e franzisse até mais ou menos aqui assim. No meu corpo foi tipo assim, não chegou a metade. Então ficou um pouco mais aqui assim, mais no cantinho, franzi um pouco do cantinho, mas ainda ficou, sabe? Então, vai do que você prefere, vai da sua preferência, do que você planeja fazer. Se você planeja fazer um traje super histórico, ou você planeja fazer uma coisa mais history bound, né? Que é, tipo, referências históricas. Então, eu fiz assim. Aí, depois que você costurou tudo, fez esse franzido, você vai precisar fazer uma faixinha de tecido, já do tecido que você vai fazer a sua saia. Nessa época, as pessoas usavam uma faixinha bem fininha. Às vezes elas usavam até fita pra poder fazer, pra não ficar muito volume. Porém, entretanto, todavia, eu não acho que fica bonito. Então eu fiz uma faixa meio média. Não fiz uma faixa grossona, assim, pra ficar clitoroso também. Mas eu fiz uma faixa mais média, porque eu, pessoalmente, acho que fica melhor. E também, assim, você vai achar várias formas originais, assim, de se fazer. Não era uma regra isso. Então, você faz a faixa do tamanho que você quiser, porque quem vai usar a roupa é você. Então, é isso. Aí, essa faixa, você vai e coloca essa faixa aqui, ao redor da sua cintura, com a coisa já franzida, pra poder estabilizar já o franzido. Então, você costura o franzido nessa faixa e depois você faz o acabamento. Eu fiz assim, eu peguei aqui a minha saia, coloquei... tanto faz se for do avesso ou do direito, porque eu fiz como se fosse... eu costurei aqui bonitinho, aí eu virei e eu costurei, eu dobrei ainda pra dentro e costurei, como se fosse um viés. Aí sobrou um pouquinho, assim, não foi, tipo, exatamente um viés, mas eu costurei dessa forma. Agora, se é histórico ou não, eu não sei. Mas eu costurei dessa forma. Aí, depois que já tiver tudo costurado bonitinho... outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Pra você experimentar a sua roupa, tenta costurar também o painel aqui da frente pra poder fechar tudo bonitinho. Só que tenta deixar uma brecha um pouquinho mais aberta, porque como você ainda tá experimentando, fazendo os ajustes, pra você ter uma margem pra poder ver até quando que você fecha, até quando que não. Então, deixa uma margenzinha maiorzinha aqui, pra poder pra você entender melhor o tanto que vai precisar fechar. Aí, depois disso, você experimentou, já colocou a sua faixinha, dá pra você colocar o seu fecho. Aí tem várias opções de fecho que você pode colocar, dependendo do tanto que você quiser que fique historicamente correto, até porque não existe historicamente correto, mas se você quiser se assemelhar um pouquinho mais, assim, tem várias formas que você pode fazer. Você pode colocar botão, aqueles ganchinhos lá que eu não lembro o nome, que faz assim... Eu não lembro o nome de nada, mas eu coloquei esse ganchinho assim, e eu achei que ficou bem legal. Eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei 2. Eu coloquei, na verdade, um ganchinho e um botãozinho de pressão, pra poder não soltar de forma alguma. De forma alguma. Então, assim, você pode colocar velcro, você pode colocar zíper, você pode colocar botão, você pode colocar, assim, tudo que você pensar. Eu coloquei esses 2 métodos porque eu senti que ficava mais seguro. Aí, depois disso, é só você fazer a barra. Pra fazer a barra, é só você... primeiro, você tem que cortar o seu tecido com um pouquinho de margem de costura. Esse molde que a gente faz, ele é sem margem de costura. Então, você tem que colocar isso na hora que você for cortar. Então, você coloca uma margenzinha de costura, assim, uns 3 centímetros. Eu não lembro direito quanto que é,
Mas assim, sabe, uma margenzinha de costura não pequenininha, pra não ficar uma bordinha super fininha, mas uma borda maiorzona, entendeu? Aí você dobra essa borda, assim, faz a dobragem dela aqui, pra parte de dentro da roupa. Aí, você vai e costura ela. Aí, você dobra ainda mais, tipo, só uma partezinha, assim, depois que você dobrou pra dentro, você dobra só uma partezinha pra dentro, pra poder ficar um acabamento legal. E você costura. E é isso. E depois disso, você só fechar a parte lá que ficou um pouquinho mais aberta e acabou. Sua saia tá pronta. Não tem... É muito, muito fácil de fazer essa saia.